Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos louvar o nome do Senhor em espírito e em verdade. Te adoramos. Que você possa experimentar na sua casa, onde você estiver, a presença do Senhor e a bênção de saber que fomos criados para a honra e glória desse Deus que nos ama e que cuida de nós. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar. Que eu nasci, oh, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos. Nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, oh, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Ministrando louvor. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos nos Atos dos Apóstolos, especificamente o capítulo 18, dos versos 18 a 28. Antes de nós lermos o texto e conversarmos sobre aquilo que Deus tem para a nossa vida nessa manhã, vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que ilumine a nossa mente, nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor por nós. Obrigado pela Sua presença santa e obrigado pela Sua palavra de vida
que é dispensada a cada um de nós, cujos ouvidos se abrem e se colocam à disposição para serem ensinados, exortados, edificados. Ó bendito Senhor, faz com que esse tempo, um tempo de meditarmos a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo mesmo, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender a Tua boa Palavra e que ela não apenas seja mais conhecimento na nossa vida, mas acima de tudo possa redundar na nossa conversão, nossa mudança, no nosso arrependimento, no nosso compromisso em cumprir o Teu propósito. Nós oramos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Pois bem, nós vamos então ler Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 18 a 28. Lembremos-nos que Paulo anteriormente estava em Corinto. A última conversa que nós tivemos é que Paulo havia passado por aquela perseguição, né? E o Gálio havia não julgado, né, a situação, mas dito que aquela querela, né, era uma querela entre os judeus, que ele não se meteria naquela situação, o que permitiu que Paulo permanecesse em Corinto por mais um tempo. E é exatamente a partir desse contexto, desse fato, é que nós vamos continuar o nosso estudo. Verso 18, Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Então, diante da situação acalmada em Corinto, né, Paulo permanece em Corinto por mais um tempo, e o texto então nos diz, né, que Paulo se despede dos irmãos de Corinto e vai para a Síria, né? Ele viaja para a Síria, ele volta para a Antioquia da Síria. Lembremos-nos que foi de Antioquia da Síria que Paulo e Barnabé foram encaminhados para a primeira viagem missionária. Paulo, mais uma vez, retorna à Antioquia da Síria para finalizar aí a sua segunda viagem missionária, agora feita na companhia de Silas e Timóteo. Como nós vimos, agora ele retorna para Antioquia da Síria, na companhia também de Priscila e Áquila, né, os irmãos que estiveram com Paulo em Corinto e que posteriormente estarão em Roma, como nós já vimos. Por que Paulo volta para a Síria, né, para Antioquia da Síria? Possivelmente para prestar o relatório da sua viagem missionária. Paulo tinha esse entendimento de que estava em missão como um missionário enviado por Antioquia da Síria, e ele compreendia que era necessário voltar para Antioquia da Síria para prestar o relatório da sua viagem missionária. Ele fica ali, então, diz o texto, um tempo na Síria. Mas é interessante que antes dele embarcar para a Síria, ele rapou a cabeça em Cencreia, né? Porque ele tinha feito um voto. Quando o texto nos fala que Paulo raspou a cabeça, aqui pressupõe que seja o voto de Nazireu. O voto de Nazireu está expresso lá em Números, capítulo 21, 23 a 34, que consistia basicamente de não se cortar o cabelo num prazo mínimo de 30 dias, nesse período não ingerir vinho, né? Por isso o voto de Nazireu. Ao término do voto de Nazireu, o que fez o voto deveria raspar o seu cabelo e junto com uma oferta de sacrifício, de louvor, de gratidão no templo, ele colocaria, né, o seu cabelo raspado, né, junto com a oferta, como uma entrega, como uma consagração, como uma gratidão, né? É isso que consistia o voto do Nazireu, conforme relatado lá em Números 21. Pois bem, verso 19 diz que quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então, antes de embarcar para a Síria, ele dá uma parada em Éfeso, né? Deixando lá em Éfeso Priscila e Áquila.
enquanto isso ele pregava na sinagoga aos judeus. É interessante que os judeus em Éfeso são diferentes, né, no comportamento em relação a Paulo do que os judeus em Corinto. Lembremos-nos que em Corinto, Paulo sofre uma grande perseguição dos judeus da sinagoga. Aqui em Éfeso, os judeus já, ao contrário de Corinto, inclusive pedem para Paulo não partir, para que ele permaneça em Éfeso, porque eles queriam ouvir mais o que Paulo ensinava. Mais uma vez o texto nos conta, né, essa proposta de Paulo de não negar o evangelho aos judeus, embora tantas vezes sofrendo perseguições por parte dos judeus, por parte da sinagoga, o que demonstra claramente que Paulo tem a compreensão de que o evangelho é para os judeus e para os não-judeus, mas que ele jamais deixaria de pregar o evangelho para todos. E o texto nos continua dizendo, né, que ele então, estando em Éfeso, proclamava Jesus Cristo como Senhor. É interessante porque Éfeso era uma grande cidade, era a quarta maior cidade do leste do Império Romano. Éfeso tinha uma população de cerca de 500 mil habitantes e era a sede da província romana da Ásia. Uma cidade muito importante para o Império Romano, uma cidade grande, né, já para os nossos padrões, quanto mais para os padrões daquele tempo. E Paulo permanece ali em Éfeso ensinando, pregando, proclamando por um tempo. O autor de Atos, Lucas, não está preocupado em dar os detalhes de quanto tempo Paulo permaneceu em Éfeso, mas o certo é que o verso 20 nos diz que os judeus pedem para que Paulo permaneça mais um tempo ali, mas ele diz no verso 21, ao despedir-se, se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Verso 22, e chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém, e tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Veja que Paulo então sai de Éfeso para no porto de Cesareia. Cesareia é o maior porto da Palestina. Ele desce no porto de Cesareia, vai até Jerusalém, ele fica um tempo em Jerusalém. Lucas também não nos conta, está sendo muito rápido nessa narrativa, né? Ele não nos conta quanto tempo ele passou em Cesareia e quanto tempo ele passou em Jerusalém. O fato é que ele volta para Antioquia da Síria. Verso 23, havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Aqui nós temos o começo da terceira viagem missionária. Lembremos-nos que Paulo, na primeira viagem missionária, ele passa pela região da Galácia e Frígia, ele começa as igrejas nessas regiões, capítulos 13 e 14 de Atos. Na segunda viagem missionária, de acordo lá com o capítulo 16, verso 6, Paulo passa por essas regiões, fortalecendo os irmãos, e agora na terceira viagem missionária ele faz o mesmo percurso, passando pela Galácia e Frígia, portanto, nas igrejas da Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, ensinando os irmãos, fortalecendo esses discípulos de Cristo a permanecerem fiéis na vida cristã. Lucas está resumindo a viagem de Paulo, né? Nós temos o Paulo que sai de Corinto, vai a Jerusalém e volta, né, para Éfeso. Daqui a pouco nós estamos lá, Paulo chegando de volta a Éfeso, né? No próximo versículo. E quando nós lemos isso, não nos dá a clareza pela brevidade, né, que Lucas relata, não nos dá a dimensão da distância que Paulo percorreu. Talvez você vai se surpreender, mas nesses versículos nós lemos, Paulo simplesmente percorreu uma distância de mais de 1.600 quilômetros, né? Saindo de Corinto, indo a Jerusalém, voltando para Antioquia, passando pela Galácia e Frígia, até chegar em Éfeso. Mais de 1.600 quilômetros Paulo fez isso. Quanto tempo? Nós não temos a mínima ideia, porque Lucas não nos relata quanto tempo, mas não menos do que 2 anos Paulo deve ter gastado, né, para fazer todo esse percurso, edificando os irmãos,
pregando o Evangelho, proclamando o Evangelho. E o verso 24 nos conta esse retorno, né, de Paulo, a partir do verso 24, melhor dizendo, nos conta esse retorno de Paulo para Éfeso. Mas antes de nos contar sobre a chegada de Paulo a Éfeso, nós temos uma inserção de uma história de um homem chamado Apolo. Né? É como se Lucas estivesse dizendo o seguinte: antes de Paulo chegar em Éfeso, vamos olhar na cidade de Éfeso o que está acontecendo lá. Olha o verso 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então nós podemos supor que mais ou menos um ano depois da saída de Paulo de Éfeso, nesse meio tempo, né, chega à cidade de Éfeso esse homem chamado Apolo, um judeu natural de Alexandria. Quando Lucas nos fala que ele é natural de Alexandria, ele está querendo nos apontar para o fato, né, de que os judeus de Alexandria eram considerados eloquentes, cultos, pessoas letradas. Né? Alexandria no Egito, era uma dessas cidades do conhecimento da antiguidade. Né? E os judeus que ali moravam eram considerados cultos, extremamente eloquentes. Né? E Apolo faz parte dessa escola dos judeus de Alexandria, né? Cujo conhecimento das Escrituras, cuja eloquência era conhecida. E o texto nos conta, né, que ele era um poderoso conhecedor das Escrituras, ele era um eloquente e poderoso nas Escrituras, ele era um ótimo orador e um conhecedor das Escrituras. Quando fala Escrituras aqui, lembremos-nos que se trata do Antigo Testamento, né, os livros do Antigo Testamento. Por conta, né, da eloquência de Apolo, por conta da sua sabedoria, por conta do seu conhecimento das Escrituras, Lutero, o reformador Martinho Lutero, defendeu que este Apolo foi o autor da carta aos Hebreus, né? Que, se você olhar bem, nós não sabemos, né, quem é o autor de Hebreus. Muitos cogitam que o autor de Hebreus teria sido Apolo, entre estes o próprio Lutero. Verso 25, ele, né, Apolo, era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Esse é um texto complexo, né, porque parece haver uma contradição, né? Porque ao mesmo tempo que fala que ele conhecia o caminho do Senhor, que ele era fervoroso de espírito, que ele falava com precisão a respeito de Jesus, também nos mostra uma deficiência. Ele era alguém que só conhecia o batismo de João. A grande pergunta que os estudiosos de Atos fazem é: Apolo era um cristão? Ele era um discípulo de Jesus? Ou apenas conhecia a respeito de Jesus a partir do ensino de João o Batista, né? Será que Apolo tinha um conhecimento da morte e da ressurreição de Jesus? Será que Apolo tinha um conhecimento de que Jesus, aquele do qual, né, João poderia ter falado, que viria para salvar ou que veio para redimir, ele teria conhecimento de que Jesus havia morrido e haveria ressuscitado? Nós não temos essas informações no texto, mas nós sabemos que há uma deficiência, um erro no conhecimento de Apolo. Ele, aqui no verso 25, diz que ele só conhecia o arrependimento de João. O que era o arrependimento de João? Lucas, lá no capítulo 3, versos 3, nos ensina qual é esse batismo de João. É o batismo visando o arrependimento e o perdão dos pecados. Portanto, Apolo não conhecia o batismo que nos identificava com Jesus. O batismo, que de acordo com Paulo, simboliza a nossa morte e a nossa ressurreição em Cristo. Esse batismo que simboliza que nós somos corpo de Cristo, parte da igreja de Cristo. Esse entendimento Apolo não tinha. Verso 26, Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga quando Priscila e Áquila o ouviram falar. Levaram-no consigo e com mais exatidão
lhe expuseram o caminho de Deus. É muito interessante, né, que o texto nos conta que Apolo começa a falar ousadamente na sinagoga e está presente Priscila e Áquila. Eles ouvem Apolo falar e eles detectam que Apolo tem uma deficiência no seu conhecimento sobre Jesus, que Apolo estava falando com muita eloquência, mas havia um erro na sua exposição, na sua pregação, na sua proclamação. O que eles fazem? Eles chamam Apolo para perto de si, diz o texto que eles levam Apolo, né, consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Aqui, né, Priscila e Áquila, veja que agora no texto o nome da Priscila aparece em primeiro lugar, algo que o pastor já tinha dito no encontro passado, que com exceção daquele momento em Corinto, em todos os outros textos da Bíblia aparece o nome de Priscila, que é a esposa de Áquila em primeiro lugar, dando a entender claramente que Priscila era mais notável entre os apóstolos, mais conhecida pelo seu ministério entre os apóstolos do que o seu esposo Áquila. Pois bem, quando eles chamam Apolo à parte e ensinam Apolo, explicando a Apolo o seu erro e esclarecendo, né, a verdade do Evangelho para Apolo, eles praticam aquilo que é um brocado que nós precisamos praticar na nossa vida, né? Elogie em público e repreenda em particular, né? Não repreenda em público, né? E não adianta fazer também só elogio em particular. Claro que é bom elogiar em particular, mas se você for escolher entre elogiar em público e entre repreender em público, escolha sempre elogiar em público e repreender no particular. Eles expuseram então o caminho de Deus para Apolo, né? Lucas não entra em detalhes sobre o conteúdo, mas sabemos que faltava para o Apolo alguns fundamentos da fé cristã. Verso 27, quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Ele sai de Éfeso e vai para Acaia. Acaia é a região onde está Corinto. Nós sabemos que Apolo esteve em Corinto. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, nos conta sobre o trabalho importante que Apolo fez na cidade de Corinto. O próprio apóstolo Paulo, no 1 Coríntios capítulo 3, vai dizer, né, que eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor, é Deus, né? O próprio Paulo fala sobre a importância de Apolo na cidade de Corinto para a edificação, para o crescimento, né? Para que aqueles irmãos e irmãs pudessem chegar ao crescimento que Deus dá, melhor dizendo. E aqui o finalzinho do verso 27 tem uma pista interessante, né? Que Apolo auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Será que nós temos aqui nesse finalzinho uma pista do que faltava no conhecimento de Apolo? Será que faltava para Apolo o conhecimento da salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo? Será que Apolo conhecia sobre Jesus, mas não conhecendo talvez sobre a sua morte e ressurreição, também não sabia, né, que a salvação que ele dá é pela graça e mediante a fé? E Jesus não era apenas um exemplo de cumprimento da lei, que deveria ser seguido como exemplo de uma boa moral, de uma boa religião, mas acima de tudo o conhecimento que pela graça Jesus é o nosso Salvador. Talvez aqui esteja a pista. Eu particularmente estou bem convicto de que Lucas no verso 27 nos dá a resposta para a pergunta do que faltava para Apolo. Apolo tinha um conhecimento sobre Jesus, ele falava sobre quem era Jesus, mas ele não tinha o conhecimento de que Jesus havia morrido na cruz, ressuscitado dentre os mortos, e que isso o tornava o Salvador, o nosso Salvador, pela graça, né, que Deus nos concede, em crendo em Cristo, termos a salvação da nossa vida. O verso de número 28 diz assim: porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Aqui nós temos o final desse relato sobre Apolo,
né? Mostrando, em primeiro lugar, que Apolo não tinha ou não teve em Corinto a mesma oposição, a mesma perseguição que Paulo teve. Enquanto Paulo foi perseguido em Corinto, né, muito perseguido, Apolo teve a facilidade, a possibilidade de falar aos judeus e provar, por meio das Escrituras, que Jesus é o Cristo. E aqui nós temos, então, essa mensagem fabulosa. A mensagem que Apolo está proclamando agora é que Jesus é o Cristo. Lembremos-nos que Cristo não é sobrenome de Jesus, é o título. Jesus é o Cristo, é o Messias, é aquele que veio para morrer pelos nossos pecados, para nos redimir da maldição do pecado que pesa sobre nós, para rasgar o escrito da dívida que nós temos por conta da nossa natureza pecaminosa e nos conceder a salvação. Agora o Apolo está pregando a verdade sem qualquer tipo de necessidade de ser exortado, de ser corrigido. Ele está pregando que Jesus é o Cristo. Quero convidar os irmãos e irmãs para nós meditarmos algumas questões para o fortalecimento do nosso conhecimento do texto, mas também para a nossa prática de vida, né? Em primeiro lugar, o texto relata um longo trajeto de Paulo, mais de 1.600 quilômetros. Um longo trajeto, mas o mesmo propósito. Qual era o propósito? Proclamar o Evangelho e fortalecer esses convertidos, né? A pergunta que eu quero fazer para você e para o meu coração é: os nossos trajetos, para onde nos levam e com qual ou quais propósitos? Quando nós vamos para qualquer lugar, por que vamos? Com qual propósito? Será que nós temos consciente de que também temos a mesma missão de ir e proclamar o Evangelho da graça e sermos bênçãos para que os outros possam crescer no conhecimento de Cristo? Eu quero que isso seja um desafio para o seu coração, como foi para o meu coração, ao perceber que Paulo anda 1.600 quilômetros, muitos lugares, mas um só propósito. Em segundo lugar, o episódio com Apolo nos mostra que somente o conhecimento sobre Jesus não é suficiente. Às vezes nós reduzimos nossa vida cristã ao conhecimento de certas verdades. Podemos ter a garantia de que nossa vida e mensagem expressam que somos discípulos de Jesus? Eu queria que nós pensássemos nisso. Às vezes nós reduzimos, a fé cristã a um conjunto de doutrinas que nós admitimos crer, ou de conceitos, mais da cristandade do que da fé. Por exemplo, que eu fui batizado, que eu faço parte de uma igreja evangélica, por isso eu devo ser cristão. Essa é uma grande contradição, porque o fato de nós acharmos que porque nascemos num país cristão, sermos de uma família cristã e fazermos parte de uma igreja cristã, somos parte ou somos discípulos de Jesus, nos fazem correr no mesmo erro dos judeus, que se achavam povo de Deus, povo santo, povo eleito, povo separado, e que entendiam que porque eram parte de Israel, portanto, eram povo de Deus. Veja que podemos cometer o mesmo erro, compreendendo que a nossa relação com Deus se resume a um conjunto de regras ou um conjunto de conhecimento. Às vezes algumas pessoas reduzem a sua fé ao que elas acham que é o seu conhecimento, aquilo que elas acham que é verdade, verdadeiro. E às vezes são incapazes de perceber que um conjunto de regras, um conjunto de doutrinas, um conjunto de não faz ninguém um cristão, É necessário muito mais do que simplesmente conhecer sobre Jesus para ser salvo. É necessário muito mais do que simplesmente conhecer sobre Jesus para ser salvo. É preciso conhecer Jesus, não sobre Jesus. É preciso ter uma experiência de vida com Cristo que vai além de uma mera aquisição de conhecimento, de uma mera aquisição de doutrina, mas essa experiência com Cristo que muda o nosso jeito de ser, o jeito de pensar, o jeito de olhar, o jeito de falar. O Evangelho que nos salva também nos muda. O Evangelho que nos salva muda o nosso jeito de lidar com as pessoas, muda o nosso jeito de lidar com o mundo, muda o nosso jeito de lidar com a natureza, com o mundo que Deus criou. Não há nada mais contraditório
para a cristandade do que cristãos dizerem que são cristãos e viverem como se não fossem cristãos. Não há nada que usurpa, que de alguma maneira mais humilha o nome de Cristo, uma palavra até que o pastor usou no domingo passado, né, tornando Cristo como um vassalo, um escravo da religiosidade. Nada torna Jesus mais diminuído do que a igreja que não vive o Cristo estampado nos evangelhos. Esse Cristo distorcido, esse Jesus distorcido também provoca uma igreja que não espelha mais a graça de Deus, o amor de Deus, a verdade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Começa a se transformar numa religião como qualquer outra religião, com os mesmos erros, os mesmos vícios, os mesmos pecados que qualquer outra religião. Por último, com Priscila e Áquila, podemos aprender em como lidar com os que possuem conhecimento parcial ou mesmo deficiente sobre Jesus. Temos o dever de conhecer e viver a fé cristã para discernir o erro, bem como da disposição em amor para ensinar o que é essencial. Eu amo esse texto por perceber o quanto Priscila e Áquila foram fundamentais para que Apolo chegasse ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Como eles fazem isso? Eles fazem isso porque não apenas eles conhecem sobre Jesus, eles têm vida com Jesus. E por isso eles são capazes de discernir o erro e, em amor, apontar para aquele que deseja conhecer mais ou que, por conta do seu erro, não conseguiu discernir o seu próprio erro, seja capaz de chegar ao conhecimento pleno de Jesus e se tornar um proclamador da graça de Jesus, que é o Cristo. Que Deus nos abençoe, você e a mim, para que sejamos assim como Priscila e Áquila para aqueles que estão à nossa volta, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, aqueles que amam a Jesus, que conhecem a Jesus, que vivem a presença de Jesus e por isso são capazes de perceber as distorções daqueles que dizem crer, mas com muito amor faz com que cada um destes chegue ao conhecimento de Jesus Cristo e se torne assim um discípulo como o discípulo tem que ser. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós te bendizemos por esse tempo, pela tua palavra e rogamos que o Senhor, em nome de Jesus, possa fazer com que essa palavra provoque em nós, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja, a mudança da nossa vida, dos nossos intentos, dos nossos propósitos. Te agradecemos pela tua palavra santa e mais uma vez pedimos-te, Senhor, que abençoe o nosso país, abençoe o mundo, nesse novo momento difícil que o nosso mundo vive, especialmente agora na Europa, com a pandemia do vírus novamente se alastrando e tantas vidas morrendo por conta de novos contágios. Ó Deus bendito, tem misericórdia desses países e também do nosso país, para que o evento que aconteceu no passado, quando o mesmo fato aconteceu na Europa e depois chegou aqui no nosso país, não se repita dessa vez. Que em nome de Jesus haja consciência de todos nós, os cuidados necessários para que igualmente não soframos aquilo que agora a Europa tem sofrido. Ó Deus bendito, abençoe assim os nossos governantes, para que as questões, querelas políticas, sejam deixadas de lado, a fim de que a solução da vacina possa ser propiciada, proporcionada a todos os brasileiros, para que, por fim, ó Deus, de alguma maneira sejamos livres desse vírus. Mas, acima de tudo, tira o vírus do nosso egoísmo, da nossa ganância, do nosso pecado, ó Deus, da nossa incapacidade de amar, da nossa falta de perdão. Tira-nos o vírus, ó Pai, da natureza pecaminosa que nos insiste em dominar, controlar e nos fazer tão alheios ao Senhor e também ao nosso próximo. Que haja no nosso coração a conversão que houve no coração de Apolo, para que possamos viver essa verdade do Evangelho e proclamá-la como a razão da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo nós oramos hoje e sempre. Amém.